Meus irmãos, hoje é a última mensagem, na série chamada As Doutrinas da Graça. Eu sei que, talvez para muitos, esse seja um assunto novo, um assunto polêmico, mas nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, pois ele faz parte da nossa identidade, de quem nós somos e do que nós cremos. Por isso, desde o começo da série, nós nos propomos a servir os irmãos em caso de alguma dúvida, Porque normalmente nós não conseguimos esgotar todo o assunto em uma mensagem de 40 a 50 minutos. E ao longo dessas semanas, alguns irmãos me procuraram para nós conversarmos sobre isso, sobre esses assuntos que nós estamos levantando, e realmente tem sido algo fantástico. Primeira vez que eu escutei sobre as doutrinas da graça, isso já vão para praticamente uns 12 a 13 anos, o primeiro momento foi de espanto. Eu disse, isso não existe. Que loucura é essa? Onde já se viu Deus escolher alguém? Onde já se viu esse negócio de depravação total do homem? Que o homem não tem condições por si mesmo, de escolher a Deus, enfim. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a estudar isso para refutar esses caras. E simplesmente, diante da verdade bíblica, não tem como ficar indiferente. Eu acabei me tornando um. Porque realmente nós somos confrontados. Nós fazemos uma leitura clara do que é as Escrituras. Mesmo que isso muitas vezes nos fira, nos doa. Mas nós não podemos fazer malabarismos exegéticos. Nós temos que falar e aprender o que está no texto. Amém? Meus irmãos, o Dr. Russell Shedd, não sei se vocês conhecem, um dos maiores teólogos brasileiros que nós tivemos, falecido em 2016, certa vez foi perguntado a ele, Dr. Russell Shedd, é possível um cristão verdadeiro perder a salvação? E ele simplesmente responde da seguinte maneira, bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então isso é impossível, pois Ele assegurou, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará, tirará das minhas mãos. E ele conclui a sua resposta dizendo, agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Diante dessa resposta, você concorda com ele? Será que um cristão pode ou não pode perder a salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? É o que nós veremos nessa última mensagem sobre as doutrinas da graça. Até aqui, nós falamos, recapitulando brevemente, nós falamos sobre a condição espiritual do homem após a queda. Que o seu estado é de morte espiritual, é de depravação total. E que, portanto, ele é incapaz de salvar a si mesmo ou desejar a salvação sem uma ação do Espírito Santo em seu coração. Depois nós falamos sobre a eleição incondicional, que é o ato soberano de Deus em revelar a sua vontade, em decidir salvar o homem sem levar em conta mérito algum. E nós vimos que ele faz isso de forma totalmente incondicional, antes mesmo da fundação do mundo. Na terceira mensagem nós falamos sobre a expiação definida. Nós vimos que o sacrifício de Cristo é substitutivo, que Cristo eficazmente salva. E no domingo passado, nós falamos então sobre a atuação do Espírito Santo na conversão, na vida dos eleitos. Nós vimos que o chamado de Deus aos eleitos é sempre eficaz.
porque é Ele quem concede a fé para crermos. Lembrem que o apóstolo Paulo escreve: a fé é dom de Deus. E essa graça é irresistível aos eleitos, pois a ação do Espírito Santo convence o coração do homem, e portanto faz com que agora enxergamos a beleza e a verdade do Evangelho. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura rapidamente de 2 versículos. Lembrando que é uma série temática, nós não faremos a exposição, de todo o texto, mas nós utilizaremos alguns versículos. Carta de Judas, no seu único capítulo, versículos 24 e 25. Livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, lá no finalzinho. Um livro com apenas um capítulo, mas riquíssimo, gente. Os irmãos encontraram? Assim está escrito a palavra do Senhor: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. É o final da carta. E Judas está encerrando com uma doxologia, com um louvor a Deus. Meus irmãos, se o homem, eu quero que você preste atenção comigo, que nós possamos fazermos esse raciocínio juntos. Se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, e se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-se a salvação, e se Deus que chama os eleitos de maneira irresistível, se isso é verdade, então a conclusão lógica que nós faremos, que nós chegaremos, é que Deus garantirá a salvação final destes eleitos. Ou seja, eles perseverarão até o fim. É claro que, quando nós ouvimos falar sobre a doutrina da perseverança dos santos, logo surgem objeções, não é mesmo? Logo nos surgem dúvidas, perguntas. E muitas vezes nós dizemos: não, eu não concordo com isso. Muitos olham e dizem: olha, eu acho que um cristão pode sim perder a salvação. Basta a gente olhar para o exemplo de Judas. Era um discípulo de Jesus e apostatou, perdeu a salvação. Ou então eles dizem: não, mas eu conheço fulano que era crente, era até mesmo pastor, e do nada desviou, caiu em apostasia, perdeu a salvação. Será que essas são provas legítimas de que alguém pode perder a salvação? Lembram das palavras de Jesus? Naquele dia muitos dirão: eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Qual será a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas será que eles estão certos de que um cristão pode perder a salvação? Será mesmo que Judas era salvo? O próprio Jesus, na ceia, ele diz: um de vocês é o
Traidor é o diabo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim, falando sobre esses cristãos que tiveram por um tempo com a igreja, com a comunidade de Cristo, mas que depois se afastaram do evangelho, que desviaram. O apóstolo João escreve o seguinte: eles saíram do nosso meio. 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. É a realidade. Pilha, bateria. Um, dois, voltou. Os irmãos estão aí ainda? Amém? Então nós temos essa declaração do apóstolo São João. E meus irmãos, muitos cristãos vivem um cristianismo baseado no medo. Pois eles vivem o medo de não saberem se amanhã estarão salvos ou não. Eu já quero dar um spoiler aqui. Acreditar que um cristão verdadeiro, genuíno, acreditar que ele pode perder a salvação, é como dizer que Cristo não é um bom pastor. É como dizer que Cristo é incapaz de conduzir as suas ovelhas ao destino final. Outras objeções que volta e meia nós escutamos portanto, se um cristão não perde a salvação, se eu sou um eleito, então eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Você já ouviu isso, não ouviu? Porque, indiferente do que aconteça, eu serei salvo. É claro que não. Certamente você não sabe o que é eleição, você não sabe o que é cristianismo. Mas esse questionamento é um questionamento que o próprio apóstolo Paulo responde quando ele escreve à igreja em Roma. A pergunta era: havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Romanos 6,15. A resposta de Paulo é com um enfático não. Paulo rejeitou de longe essa ideia. E ele escreve: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E mais adiante, no mesmo capítulo, ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Dizer que é eleito, mas não apresenta frutos, é algo inconsistente. Não faz sentido. Meus irmãos, o pensamento, predominantemente das igrejas, como temos falado, é um pensamento mais arminiano. E ao mesmo tempo em que nós vamos expondo as doutrinas da graça, nós vamos apresentando outros pontos de vista teológicos. Lembrando que, como é uma série mais teológica, nós entramos nesses assuntos, nesses pontos. E o arminianismo é um ponto de vista diferente do nosso. Pois lembrando que foi devido ao ensino dos discípulos de Armínio, os remonstrantes,
que estavam sendo propagados na igreja da Holanda, que foi necessário a realização de um sínodo, a fim de que essas ideias fossem analisadas à luz das Escrituras, para ver se de fato haviam bases sólidas e bíblicas. Mas, meus irmãos, sempre deixo muito claro que apesar das nossas diferenças teológicas, nós somos irmãos em Cristo. Pois o que salva de fato é a fé somente em Jesus. Não há outro meio. Não é o tanto que nós conhecemos de teologia ou coisa assim. O que salva é somente a fé em Cristo. Mas é claro que o entendimento correto dessas doutrinas nos fará conhecer melhor o nosso Deus. Nos fará nos deleitar em quem Deus é. Fará com que o nosso coração descanse na obra preciosa de Cristo, pois nós sabemos que estamos seguros em suas mãos. Não precisamos ter medo. Mesmo que nós não saibamos do dia de amanhã, uma garantia nós temos: ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Dito isso, eu apresento o outro lado. No arminianismo é dito que o cristão ele pode sim perder a salvação. Isso soa um pouco estranho, não é mesmo? Porque basicamente é como se a salvação dependesse do homem, daquilo que ele faz e daquilo que ele não faz. Mas percebam a inconsistência desse pensamento. Pois quando eles falam sobre eleição, sobre predestinação, eles acreditam numa eleição com base na presciência de Deus. O que é isso? Para eles, Deus, lá na eternidade, olhou para o futuro e viu quem teria fé, e portanto, os elegeu com base na presciência, no prévio conhecimento de Deus. Mas pense uma coisa comigo. Deus olha para o futuro, vê então que o homem teria fé, e então o escolhe. Só que esse mesmo homem, em algum momento da caminhada, pode perder a salvação. Não sou estranho? Se a eleição é com base em algo que eu vi no futuro, como que eu posso dizer que alguém pode perder a salvação? Só tem uma possibilidade. Deus viu errado o futuro. Ele não é todo poderoso assim. Agora, voltando para o nosso lado, voltando a falarmos sobre a perseverança dos santos, nós precisamos ter algo em mente. Nós não podemos ter uma falsa ideia do que é essa doutrina. A perseverança dos santos não significa que todo aquele que frequenta a igreja, que todo aquele que foi batizado, ou fez a sua profissão de fé, ou mesmo aquele que aos nossos olhos pareça crente, piedoso, irá perseverar até o fim. Não, a doutrina, a perseverança dos santos não está falando disso. Mas essa doutrina diz respeito àqueles que são verdadeiramente crentes. Não basta ter sido batizado na igreja, não basta ter passado a maior parte dos seus anos na igreja, sem nunca ter nascido de novo. Essa doutrina diz respeito aos escolhidos de Deus, aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados. Para estes a esperança e a promessa é de que aquele que começou a boa obra em nós, não é o que o apóstolo Paulo escreve? O que ele fará? Deixará pela metade? Irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esta é uma afirmação, meus irmãos. É uma segurança que nós encontramos em diversas partes das Sagradas Escrituras.
Os verdadeiros crentes jamais cairão da graça, ou então perderão a sua condição de salvos. Vamos ver alguns textos? João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Assim diz o texto: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O ponto que nós precisamos observar aqui é que aquele que crê em Jesus como seu Salvador, observe como está o texto, ele não diz terá a vida eterna. É isso que o texto diz? O que o texto fala? Tem a vida eterna. Passou da morte ou passará da morte para a vida? Não, passou da morte para a vida. É o que o Pai promete a Cristo: vida eterna a todos aqueles que o próprio Pai havia lhe dado. Logo, a pergunta que nós temos que fazer diante dessa realidade maravilhosa da perseverança dos santos é: será que uma vida que ganha e depois se perde é vida eterna? É possível também imaginarmos um Cristo que dá a vida eterna e depois toma? É claro que não. Se os eleitos pudessem perder a salvação, então a eleição do Pai seria ineficaz. O sacrifício de Cristo seria irrelevante e a santificação do Espírito seria impotente. Será que eles, a Trindade Santa e Eterna, falharia no trabalho deles? Eu creio que não. Há outro texto muito esclarecedor também no Evangelho de João, bem conhecido, João 10, versículos 27 a 29. O próprio Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nesse texto, Jesus está demonstrando o íntimo relacionamento que há entre Ele, o pastor, e as suas ovelhas, e como elas o conhecem e o seguem. E para as ovelhas de Jesus há uma proteção especial, que é a certeza da segurança eterna. Já te perguntaram, você tem certeza da sua salvação? E você, olha, eu não sei. Foi assim que você respondeu? Muitas vezes quando nos perguntam isso, nós falamos, olha, eu não sei. Sabe o que isso significa? Que nós estamos pensando numa salvação por nós mesmos. Se você está bem no dia, você vai dizer, eu acho que sim. Mas agora, se você cometeu algum pecado, caiu em algum deslize, assim, você vai dizer, eu acho que nesse momento Deus riscou ali meu nome no livro da vida. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a certeza da salvação. Amém. Sabe por quê? Porque não é por você ser bom ou não, não é por algo que você faz ou não, mas é por aquilo que Cristo fez. Amém. E o sacrifício de Cristo é perfeito. As suas ovelhas recebem a vida eterna e têm a certeza que jamais perecerão. Ou seja, nós podemos caminhar confiantes em Cristo, independentemente dos muitos caminhos, às vezes, que podemos enfrentar. Sabemos que seremos conduzidos pelo bom pastor. E em certos momentos nós podemos até cair pelo caminho. Isso não significa perda de salvação. Quer um exemplo disso?
jovem filho pródigo, afastou da casa do pai, decidiu viver a vida por si somente, seguir os seus próprios desejos e coração, mas não aguentou por muito tempo. É exatamente o que nós cantamos, muitas vezes. Quem já pisou no Santo dos Santos, né? Tem aquela música. Em outro lugar não sabe viver. É exatamente isso. Aquele que foi alcançado pela graça pode até cair em algum momento, mas será restaurado pelo Pai. É claro, meus irmãos, que essa certeza não é desculpa para nós vivermos como bem entendermos. Como eu disse, quem pensa isso, é muito provável que nunca tenha sido salvo. E no texto que nós lemos de Judas, não Iscariotes, nós vemos claramente essa doutrina sendo revelada da perseverança dos santos. E nós cremos que a doutrina da permanência da salvação é absolutamente necessária para uma compreensão correta do Evangelho de Cristo e da verdade do conceito bíblico sobre a vida eterna. Porque vocês irão concordar. Se eu posso perder a salvação, então ela não é eterna nem duradoura, mas é completamente temporária. E ela vai sempre estar baseada naquilo que eu faço ou não faço. Para muitos, a salvação vai depender, sabe do quê? Do último minuto de vida. Se no último minuto de vida terminar tudo bem, então eu estou salvo. Sabe o que é isso? Salvação por obras. Você acredita que para ser salvo depende do último minuto você dizer, Senhor, me perdoe e me leva? Não. Nós pensamos que para sermos salvos, no último minuto a conta tem que estar zerada. Mas saibam que o sacrifício de Cristo, tanto os nossos pecados passados, presentes e futuros, foram perdoados. É claro que agora nós não vivemos mais uma vida de pecado, mas vivemos naquele processo chamado santificação. Eu sei, meus irmãos, que a grande maioria de nós conheceu o Evangelho dessa maneira. Hoje eu estou salvo, amanhã talvez, não sei. Mas que vocês percebam algo que Judas escreve. Que você olhe comigo o versículo 24 outra vez. Porque ele diz, toda, não é parte da glória, mas toda a glória, seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair, e para levá-los, com grande alegria e sem defeito, a sua presença gloriosa. E o versículo 25, e toda a glória seja aquele que é o único Deus, aquele que é o Salvador, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Você observa que Judas nos estimula a glorificar a Deus por dois motivos, pelo menos. Primeiro, pelo que Ele faz para nos salvar. Toda a glória seja aquele que é poderoso. Quem que é poderoso? Eu ou o grande Deus? É claro que é Deus. É claro que é o poderoso, soberano, que quando Ele quer não tem quem impeça. Esse é o Todo-Poderoso, o único capaz de nos guardar de cairmos. Mas o texto fala mais coisas. O texto diz que Ele não apenas nos livrará de cairmos,
Mas o texto diz que Ele leva-nos com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Meus irmãos, a fé cristã do início ao fim é graça. Do início ao fim. Nós não fomos salvos e agora Deus disse, se virem. Mas nós sabemos que agora Ele é quem nos conduz, quem vai aperfeiçoando a sua obra em nós, que vai nos santificando dia após dia, que vai nos tornando a semelhança de Cristo, para naquele grande dia sermos apresentados diante da sua glória. Segundo motivo que nos leva a glorificar a Deus, nesse texto, é por aquilo que Ele é para a nossa salvação. Toda a glória seja aquele que é o único Deus. Ou seja, a garantia que os crentes têm, que irão perseverar na fé para a vida eterna, não se encontra em nós mesmos. Não se encontra na nossa força de vontade, nem no que fazemos. Ou será mesmo que nós acordamos todo dia com vontade de, não, hoje eu vou perseverar? Não. Mas se encontra unicamente e exclusivamente em Deus, que de forma soberana e graciosa nos amou, enviou o seu Filho, que nos substituiu na cruz, não possibilitando, mas garantindo a nossa salvação. É por isso que Judas, encerrando a sua carta, diz, toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o plano eterno de Deus. Percebam que não é um plano inacabado, não é um plano que Deus faz pela metade, mas é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a eternidade, chamou, os que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. É um plano perfeito. Não tem como dar errado. Se você seguir o texto de Romanos 8, o texto que nós lemos, nosso irmão Leandro leu no começo, nós veremos que nada é capaz de nos fazer perder, ou de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a nossa confiança não está em nós, pois se dependesse de nós, certamente perderíamos. Mas a nossa confiança está em Deus, está em quem Deus é, no que Ele faz e no que Ele fez por nós. E louvado seja Deus por isso. Por isso que a doutrina da perseverança dos santos nos traz segurança. Mas também, nós não podemos esquecer que, mesmo tendo essa segurança, a caminhada cristã não é fácil. Não estamos isentos de alguns tropeços, de alguns altos e baixos na caminhada. Mas o que temos certeza é que podemos chegar cansados e feridos, mas o eleito de Deus alcança o seu destino final, estará nos braços de Cristo, não poderá ser tomado. Talvez alguém pense então, como saber se de fato eu sou um eleito? Você já fez essa pergunta? É claro que é pela fé em Cristo Jesus somente. Mas uma das marcas de um eleito é a perseverança. Ele irá perseverar até o final.
E há pelo menos 4 fatores para essa perseverança. 4 meios. Quais são? Oração. Oração é o meio, é o combustível para nós enfrentarmos as dificuldades do caminho. Vida sem oração é como um veículo sem combustível. Não chega a lugar nenhum. Outra coisa, vigilância. Pedro escreve: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, resistivos. Sejam firmes na fé. O próprio Jesus adverte: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sejam vigilantes. Terceiro, submissão. O caminho da perseverança tem submissão. O que é isso? Vivam em total dependência de Deus. Porque além de Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Se submeta inteiramente a Ele. E quarto, a comunhão dos santos. Uma das maneiras que nos faz perseverar é a comunhão dos santos. Se você ler o livro de Atos, uma das coisas que marcam esse livro é justamente o quê? A comunhão dos santos. E Lucas escreve que todos os irmãos perseveravam, unânimes, em oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe o que é isso? Eles perseveraram juntos, para que cada um perseverasse na sua fé. E esse grupo se espalhou pela face da terra, mas a comunhão dos santos continuou nas igrejas que iam sendo organizadas, que iam sendo plantadas. Isso significa que, na caminhada cristã, eu não vou sozinho, mas eu estou caminhando com um grupo de irmãos, que passam sim pelos mesmos percalços e dificuldades que eu, mas que me dão a mão, que me confortam, que me aconselham, e quando é necessário me exortam. Meus irmãos, apesar das suas deficiências, a igreja ainda é o melhor ambiente para me ajudar a manter a minha fé e a minha fidelidade. A igreja precisa de mim, mas eu preciso muito mais dela. Sem mim ela pode continuar, mas sem ela, pode ser que eu fique pelo caminho. O Senhor nos chama a perseverarmos até o fim. E Ele nos dá os meios para isso. Os meios de graça. Palavra, oração, dependência dEle, comunhão, santificação. Ele faz com que perseveremos por esses meios. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos conduz até a vida eterna. Finalizando, sei que parece bastante teórico essa série, mas as doutrinas da graça têm seus efeitos práticos. Um deles é que essas doutrinas glorificam a Deus e nos alegram. Quando entendemos que aquilo que Deus faz na salvação, nós nos alegramos e glorificamos a Deus por isso. Porque quando entendemos que só temos fé porque Ele nos concedeu, o que nós fazemos? Nós damos toda glória a Deus, nenhuma glória a nós. Mas ao mesmo tempo também nos alegramos com aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Você não é mais o que era ontem. Você está num processo para se tornar a semelhança de Cristo. Quando entendemos que a obra que Ele começa,
é Ele também quem cumpre. Nós o glorificamos e ao mesmo tempo nos alegramos, pois sabemos que Ele irá terminar a obra que começou. As doutrinas da graça também nos levam, produzem em nós uma vida cristã saudável, produzem em nós o desejo de glorificar a Deus e tornar o seu nome conhecido, porque não depende de nós, mas depende exclusivamente de Deus. As doutrinas da graça também me fazem ter uma mente teocêntrica. Como assim? Uma mente que sabe que Deus governa todas as coisas. Uma mente que sabe que Deus é o único que pode dar significado e sentido à minha existência. Desde a hora que eu acordo até quando eu me deito, eu posso ver a soberania de Deus. Eu posso ver o cuidado dEle. Eu posso descansar tranquilo, porque eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas essas doutrinas não é apenas intelectual, elas nos levam a uma vida de santidade. Santidade é a evidência da salvação. Algumas pessoas falam que a perseverança dos santos é uma doutrina que faz o crente levar uma vida sem se preocupar com a santificação. Não, muito pelo contrário. A perseverança dos santos foca na santificação. Porque o prazer do verdadeiro cristão não está nele mesmo, mas está em Deus. É isso. E portanto, o verdadeiro crente agora deseja ser parecido com Jesus, pois Deus o chamou para isso. Amém? Amém. Que nós não vivamos de qualquer jeito, mas que vivamos para a glória de Deus, nos tornando a cada dia, pela obra do Espírito, mais semelhantes a Cristo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua santa palavra. Eu sei que esses temas que abordamos nessas últimas semanas não são temas simples, são temas complexos, polêmicos, mas nós, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, não conseguimos compreender. Por isso nós clamamos ao Teu Espírito, abre o nosso coração e entendimento, nos confronta naquilo que for preciso, mas que possamos enxergar, Pai, as belezas do Teu Evangelho, da Tua graça, de quem o Senhor é, daquele que nos cuida, daquele que nos garante a vida eterna. Não é uma promessa vazia, mas é uma segurança, é a esperança que nós temos. Saber que aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor irá completar. Assim aguardamos até o Seu retorno. Obrigado, Jesus. Amém.